Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é com entusiasmo sempre que eu vejo a reação do Chega, os wannabes. Mas pronto. Senhor Presidente, hoje trazemos aqui um voto de saudação àquele que nos parece ser um dos principais e mais importantes pilares da democracia. À semelhança do sistema político, do sistema judicial, a comunicação social tem-se afirmado como um dos elementos fundamentais, como garante daquilo que é o mecanismo de transparência e funcionamento da administração pública e no seu alicerce aquilo que é o fundamento da própria democracia, mas também porque tem um outro aspecto muito importante. O trabalho é por muitas vezes ingrato, difícil. O jornalismo hoje é uma classe política que vive os maiores dramas relacionados com a própria exigência de mercado, que também é uma das essências e pilares bases da democracia moderna europeia e que inevitavelmente também com isso sofre. Vários são os exemplos de jornalistas que, sem olhar à sua própria segurança, procuram muitas vezes ir mais além para trazer mais informação mais detalhada. Também é verdade que muitas vezes erram, porque humanos eles também não deixam de o ser, mas que isso não significa em momento algum que não devem deixar de ser apreciados pelo enorme contributo que trazem ao funcionamento da nossa democracia. E nós vivemos sempre naquele sentimento agridoce relativamente ao próprio jornalismo, sobretudo quem obviamente faz da vida política uma das suas principais atividades. Às vezes gostamos de ver o que os jornalistas escrevem, às vezes nem tanto. Mas a verdade é que há algo que deve estar sempre acima de tudo isso, que é o reconhecimento que devemos ter pelo papel importante que eles desempenham na democracia, pelo papel que eles desempenham na democracia portuguesa e, sobretudo, e mais importante, pelo papel que eles desempenham na sociedade portuguesa. Não estão livres de erros, não estão livres de riscos e, infelizmente, muitos deles, sobretudo em cenários de guerra, como recentemente aconteceu na Ucrânia, infelizmente, um jornalista, mas felizmente, não sendo um jornalista português, eu diria que não marcou tanto a nossa sociedade, mas deve estar presente para todos nós. O risco subjacente à profissão que desenvolvem, a convicção de que o fazem na sua perspectiva, da sua visão de sociedade e de justiça e, sobretudo, pela forma incansável como não se deixam abater, mesmo perante a adversidade do funcionamento hoje em dia dos jornais. Longe vão os tempos da década de 20 e 30 do século passado e da década de 50 e 60 do século passado, onde havia de facto uma oportunidade para um jornalismo que não estava dependente dos cliques e das visualizações, que hoje, sem dúvida, condiciona muito a atividade jornalística, mas que, apesar disso, não deixa que eles desenvolvam o seu trabalho com o rigor que lhes é possível e, sobretudo, com a determinação em ir à procura das verdades. Volto a dizê-lo, são seres humanos, como todos nós, estão obviamente sujeitos a erro, mas há uma coisa que todos nós temos que reconhecer e por isso sentimos necessidade de trazer este documento. É porque sem os jornalistas, sem a sua intervenção, sem a sua procura da verdade, sem a sua tentativa de manter esclarecimentos, mas sobretudo sem a sua vontade inegável em manter-nos todos informados, às vezes ao custo das suas próprias vidas, como acontece em cenários de guerra, a democracia não funcionava da mesma maneira, a informação não funcionava da mesma maneira e a sociedade não evoluiria da mesma maneira. Por isso deixamos aqui este voto de saudação. Disse.